você não sobreviveria a um dia comum na Idade Média. E não por causa das guerras, mas porque até o Natal, o dia mais importante do ano, era marcado por frio extremo, escassez e um medo constante do castigo divino. Para muitas pessoas, o Natal medieval não era celebração, era resistência. Entre os séculos V e XV, o Natal era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam luzes, presentes ou clima festivo espalhado pelas cidades. Dezembro era o período mais difícil do ano. As colheitas já tinham acabado. O frio se intensificava e as casas ofereciam pouco conforto. O Natal acontecia exatamente no auge do inverno europeu, quando sobreviver já era um desafio diário. Além disso, a data tinha um peso religioso enorme. Não participar corretamente das práticas do Natal era visto como sinal de desvio moral. O dia não era apenas comemorado, era observado, julgado e temido. Para a maioria da população, o Natal chegava em meio à escassez. Se a colheita tivesse sido ruim, o inverno significava racionamento severo. Registros históricos mostram famílias vivendo com alimentos simples, refeições reduzidas e forte dependência da igreja e dos senhores locais. A imagem de mesas cheias existia apenas entre nobres e membros do clero. Para o povo comum, o Natal era mais um dia em que era preciso ter cautela para não faltar alimento nos meses seguintes. O que tornava o Natal medieval especialmente opressor era o peso espiritual imposto pela igreja. A data não era vista apenas como o nascimento de Cristo, mas como um momento de observação intensa do comportamento humano. Documentos e sermões do período mostram que o Natal era tratado como um tempo em que o erro moral ganhava maior gravidade. A crença difundida era de que, nessa noite, o mundo espiritual se aproximava do mundo terreno. A igreja ensinava que anjos registravam as ações dos fiéis e que forças demoníacas aproveitavam qualquer descuido. Essa ideia não era simbólica para a população, era literal. O medo de punições espirituais moldava cada gesto. O Natal se tornava, assim, um período de autocontrole extremo. Risadas altas, celebrações exageradas ou qualquer sinal de prazer excessivo eram associados ao pecado. Sermões natalinos frequentemente condenavam a gula, a embriaguez e a alegria considerada desordenada. A mensagem era clara: o nascimento de Cristo exigia contenção, não festa. O terror religioso era reforçado por imagens e discursos sobre o inferno. Igrejas exibiam pinturas e esculturas com cenas de condenação eterna, corpos queimando, almas em tormento, demônios punindo pecadores. Essas representações não eram abstratas, eram ferramentas pedagógicas. O fiel precisava sentir medo para obedecer. A confissão ganhava papel central nesse período. Pessoas eram incentivadas a relatar pensamentos, desejos e comportamentos considerados impuros, especialmente durante o Natal. O silêncio interno não bastava. A culpa precisava ser verbalizada. O controle não era apenas externo, era psicológico. Dentro dos lares, a religiosidade se tornava rígida. Orações repetitivas, rituais de proteção e longos momentos de silêncio eram comuns na noite de Natal. Dormir sem rezar era visto como risco espiritual. Acreditava-se que a alma ficava vulnerável a influências malignas durante o sono. A igreja também reforçava a ideia de que sofrimento era parte do plano divino. Passar o Natal em dificuldade não era sinal de abandono, mas de provação. Questionar essa lógica era perigoso. A dor deveria ser aceita com resignação, pois aproximava o fiel da salvação eterna. O horror do Natal medieval não vinha de eventos extraordinários, mas da normalização do medo. O fiel não precisava ver demônios para sentir pavor. Bastava acreditar que estava sendo observado o tempo todo, por Deus, pela igreja e pelo além. Nesse contexto, o Natal não funcionava como alívio psicológico, funcionava como reforço da ordem moral. Uma data em que a fé se confundia com vigilância
e em que a esperança da salvação era inseparável do medo da condenação. Essa dimensão raramente aparece nas narrativas modernas, mas para quem viveu naquele período, o Natal não era apenas um marco religioso, era um lembrete silencioso de que errar podia custar não só a vida, mas a eternidade.